Boa noite a todos que nos assistem. Este é o primeiro programa do TV Anante e hoje nós estamos aqui ao vivo no estúdio com convidados muito importantes e muito conhecidos também, que têm realizado um trabalho muito importante para todos nós que trabalhamos na área de segurança e saúde no trabalho, para nós médicos do trabalho, para os trabalhadores, para as empresas, para toda a sociedade. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Clóvis Queiroz, com o Dr. José Luiz Barros, com o Dr. Carlos Eduardo Domingues e nós estamos, a partir de São Paulo, com o Dr. Gilmar Trivelato. E estamos aguardando ainda a entrada do Dr. Washington Santos. E agora eu gostaria de passar imediatamente a palavra para o Dr. Clóvis para que ele possa se apresentar. Boa noite a todos, boa noite, doutora Rosilane, pelo convite. É uma honra estar aqui neste primeiro programa da ANANT. Eu que represento a Confederação Nacional de Saúde na CTPP, na Comissão Tripartite Paritária Permanente. Estou na condição de coordenador da bancada empresarial e temos atuado, né, da defesa, nos pleitos do setor produtivo, nessas discussões de segurança e saúde no trabalho nesses últimos anos. Como é o mote da nossa discussão hoje, vamos falar desse processo de revisão das normas regulamentadoras, que não se iniciou agora, né, é um processo contínuo, é um processo que vem desde a criação da CTPP e que este ano houve uma intensificação nas discussões, muitas normas entraram em consulta nacional e estamos vivendo, sim, um processo de discussão mais intenso nos últimos 2 meses, com uma quantidade, né, de 5 normas que estão em revisão e esperamos que essas normas estejam prontas para que possamos deliberar e encaminhar a sociedade como um todo, né, com a publicação ainda neste ano. Obrigada, Dr. Clóvis. Agora eu gostaria de ouvir um pouco também o Dr. José Luiz. Boa noite. Vamos falar, depois do Clóvis, que ele já fez o resumo de todo o processo. Mas, de qualquer forma, fica aqui o agradecimento à ANANT e à Rose pelo convite, pela oportunidade de estar conversando sobre esse processo aqui. O Clóvis falou 5 normas, eu fiz, enquanto isso, uma conta rápida, eu acho que são um pouco mais do que isso. Se considerar rural, construção civil, acho que deve estar umas 7 ou 8 que estamos nesse momento discutindo aí. É um processo complexo, né? Eu represento a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, mas pela cadeira da CNI, e estamos aí em várias comissões, não nessas 7, 8 que estão em revisão, mas mais a miúdo, acompanhando o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Risco, a revisão do anexo 9, da NR9, e do anexo de ruído, que era o antigo da NR15 1 e 2, que agora inclusive vai mudar essa numeração, então a gente vai estar por enquanto só chamando de anexo de ruído. E estamos aí, né? Terminamos já alguns processos do norma de calor e ainda tem muito por fazer. Tá certo. Vamos passar agora a palavra para o Dr. Gilmar, que vai entrar ao vivo de São Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à ANANT, na pessoa da doutora Rosilane Rocha, pelo convite. Meu nome é Gilmar Trivelato, eu sou pesquisador da Fundacentro e estou envolvido na revisão das NRs, basicamente no PGR, que é uma norma antiga, que eu trabalhei inicialmente numa norma que era a revisão da NR1, mas a ideia se manteve e hoje se transformou numa norma que se chamará PGR, que provavelmente vai ser parte da NR1. E também estou diretamente envolvido na revisão da NR9 e dos seus respectivos anexos, principalmente no que diz respeito a agentes químicos e biológicos. Estou aí à disposição para participar e esclarecer qualquer dúvida.
Agora eu vou passar a palavra para o doutor Carlos Eduardo, que a gente costuma chamar de Cadu. Boa noite a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse evento. É muito importante para a gente estar neste evento e poder discutir com os colegas médicos do trabalho. Eu sou auditor fiscal do Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, desde 1998. Minha formação é como médico do trabalho. Atualmente eu estou coordenando o grupo que está discutindo a NR7, participo também do grupo da PG, que está tratando do PGR, e também participei do grupo da NR1. Já foi falado bastante do processo que está acontecendo em si, eu só gostaria de destacar um ponto a mais. Apesar da rapidez e realmente da urgência com que nós estamos fazendo esse processo de revisão, gostaria de destacar a importância desse processo. Muito do que nós queríamos fazer em anos passados não conseguimos fazer, e agora a gente está realmente conseguindo tocar em pontos importantes, como por exemplo no caso da NR7, o quadro 1, que a gente já queria rever isso há 25 anos praticamente, e agora nós estamos conseguindo. Então eu gostaria de destacar a importância desse momento no sentido de que a gente está conseguindo fazer essa revisão tanto da 7 como da 9, como trazer o conceito do PGR, como o Gilmar acabou de falar, e isso é muito positivo para a saúde e para a segurança dos trabalhadores. Obrigado. Maravilha. Queria que vocês explicassem um pouquinho, foi uma das perguntas, como é que foi construído esse formato de trabalho? Como é que foi organizado os grupos, como foram organizados os grupos, como que está sendo assim, realizada essa discussão de cada NR dentro do grupo, mais ou menos assim, o formato desse trabalho que está sendo realizado. Bom, primeiro é bom destacar, né, que a Comissão Tripartite Paritária Permanente, né, que é a comissão responsável pela revisão de todas as normas regulamentadoras, ela foi recriada este ano, né? Ela foi recriada pelo Decreto 9944, e aí nós estamos vivendo uma nova dinâmica, até com novos componentes nessa discussão. Então, todas as comissões nacionais que existiam até o momento, que no ano de 2018 chegou a ter algo em torno de 24 comissões, simultâneas funcionando dentro do Ministério, foram extintas, e esse processo começou a se dar de revisão das normas, a identificar quais eram aquelas normas estruturantes que deveriam ser priorizadas. Foi criado novos grupos para essas normas, e as confederações empresariais indicam seus representantes, as centrais sindicais indicam seus representantes, e o governo indica seus representantes. Como no passado, o texto base é colocado em consulta pública, está sendo, em média, colocado pelo prazo de 30 dias, para que a sociedade possa participar ativamente. O site é o participa.br, onde todas essas normas que estão sendo colocadas em consulta pública, decretos, instruções normativas, estão lá para a sociedade em geral participar. Você pode participar como pessoa física, você pode participar como pessoa jurídica, enfim, não há nenhum tipo de limitação na sua participação. Também é bom frisar que o Ministério Público do Trabalho está acompanhando todas essas discussões, se faz presente em todos os grupos de trabalho, então está havendo uma garantia do tripartismo apregoado pela Organização Internacional do Trabalho nestas discussões das normas regulamentadoras, nesse processo todo de revisão, como sempre existiu, né? Da mesma maneira que no passado o processo também respeitou essas características, agora ele está presente também. Então, a partir do momento que é criado e constituído esses grupos de trabalho, inicia-se de fato um debate tripartite, onde todas aquelas manifestações que a sociedade encaminhou para o site participa.br são avaliadas, analisadas, e também cada confederação empresarial, a bancada empresarial, leva os seus pleitos, os seus anseios,
as suas angústias, como também a bancada de trabalhadores. O governo também tem o seu posicionamento, ele não está ali só para intermediar, o governo também tem posição e nós temos buscado sempre o consenso. Claro que nem sempre tudo nós conseguimos o consenso, mas o princípio do consenso está sendo constantemente buscado e muitas das vezes alcançado. Poucas são as situações que nós iremos levar agora para a CTPP, que é a nossa comissão maior, para um novo debate, para uma busca de uma solução daquilo que nós não conseguimos encontrar uma solução, uma redação que fosse de consenso para as 3 bancadas. Eu queria até complementar a fala do Clóvis, porque esse processo, até da forma como o Clóvis colocou, alguns podem estar perguntando assim, mas não era assim? Estruturalmente sim, só que agora tem alguns fatores de diferenciação. Primeiro, algumas premissas, alguns princípios devem ser observados no processo da revisão, que o governo colocou lá de forma, pelo menos, bem clara nas reuniões. A revisão tem como princípio a simplificação, a desburocratização, a harmonização de legislação, mas sem precarizar a questão da segurança do trabalhador. Então, a princípio, esse é o processo. Outra diferença é que antes, no modelo que estava em vigor, que é muito, como o Clóvis colocou, às vezes ficava 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para se conseguir fechar um texto normativo e, por vezes, não chegava, depois desse tempo todo, a um consenso. Agora não. O governo estipula um calendário e esse calendário tem que ser cumprido. E é muito curto. 60 dias, talvez, todo o processo, desde a constituição do grupo até a apresentação na CTPP. Se aí não houver um consenso dentro desse processo, o governo vai fazer uso do seu direito de definir como é que vai ficar o texto para não ter impasse e ele poder o assunto avançar. Então, é uma diferenciação entre o modelo anterior e o que está se praticando agora. Com isso, nós estamos passando por um momento assim, de um volume muito grande, em curto prazo de tempo, para discutir assuntos. Então, a gente tem também feito essa reflexão, porque em alguns momentos está trazendo alguns fatores de dificuldade para se harmonizar esse processo, principalmente quando a gente está falando aí da PGR, NR9, NR7, NR17, isso tudo se fazer em 2 meses com tanta complexidade, num modelo praticamente novo, a gente está se empenhando, mas está um processo bem complexo. Maravilha, nós estamos recebendo várias mensagens com elogios a esse trabalho que vocês estão fazendo aqui agora, a esse programa, pela oportunidade. Nós estamos aí com vários profissionais, engenheiros, enfermeiros, técnicos de segurança, técnicos de enfermagem, outros profissionais da área da saúde e, claro, os médicos do trabalho, totalmente ligados no Facebook, acompanhando esse programa que é muito importante. Nós não poderíamos estrear de forma melhor com esses grandes profissionais aqui que abdicaram de sua agenda conturbada após um dia tenso e cheio de reunião com debate sobre a NR7 e aqui estão nos prestigiando com suas presenças. Eu trago também algumas perguntas que o José Luiz já respondeu, foi exatamente do presidente Benones, que é presidente da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho e é o vice-presidente da região norte interino da ANANT. Ele fez a pergunta sobre essa questão em relação ao trabalhador, mas o Dr. José Luiz já disse que tem esse cuidado. Ele quer falar sobre ele pergunta aqui quais são, em linhas gerais, os ganhos para a saúde do trabalhador com as mudanças ocorridas nas NRs. E ele pergunta se há alguma alteração na NR que vai impactar diretamente na atividade do médico do trabalho.
Cadu, né? Posso abordar aqui um pouco sobre isso? Bom, então, Cadu, eu já vou emendar na pergunta do doutor Júlio Plink. Ele fala assim: parabéns à ANANTE. Como estão os trabalhos de revisão das NR7 e 9 em integração com o E-Social? Isso. Então você já responde tudo. Para o social eu posso dar um pouco. Essa parte da social eu vou repassar para o Tá certo. Mas assim, eu participei, como eu já disse, da elaboração da NR1, estou discutindo o PGR e estamos também discutindo a NR7. Hoje tivemos uma reunião sobre a 7, temos amanhã a nossa última reunião do GTT, que é o Grupo Tripartite, e aí vamos fechar a norma. O que eu posso trazer de novidade, de coisas que considero importantes? A primeira eu até já citei, é a questão do quadro 1, lá da nossa atual NR7. A gente sabe que esse quadro 1 ele é o mesmo há 25 anos, lá existem hoje 26 agentes, a gente está propondo uma atualização disso, e uma atualização tanto com relação aos agentes que são abordados, aos valores de referência licitados. E, em alguns casos, existem erros atuais nessa nossa tabela desse quadro 1 que nós estaremos corrigindo. Então, a nossa proposta que está sendo fechada, vamos estar fechando isso amanhã, é que nós estamos passando de 26 itens para 47 itens. E isso também vai haver um tempo de adequação para as empresas com relação a isso. Só isso já é um grande avanço. Nós estamos tentando isso já há alguns anos e agora nós conseguimos fazer. Apesar do processo ter sido muito complicado, muito rápido, como o Zé Luiz já apontou, nós estamos conseguindo fazer esse avanço agora. E isso foi feito, inclusive, com a participação de 3 colegas toxicologistas de alto gabarito, o doutor Tarcísio Spinelli, aposentado da Fundacentro, a doutora Ana Lopes, indicada pela bancada dos empregadores, da Petrobras, e também o Dr. Jaime Neyton, que foi indicado pela bancada dos trabalhadores. Então, eles constituíram um grupo de toxicologistas para estar discutindo a evolução desse quadro 1. Isso já é um grande avanço. Um outro ponto que eu gostaria de considerar muito importante é a questão do relatório, hoje que chamamos de relatório anual, é a nossa proposta que seja um relatório analítico. Estamos ainda numa fase de discussão desse texto, amanhã certamente teremos avanços com relação a isso, mas a ideia é transformar o relatório anual num documento mais útil para a saúde e segurança do trabalho. Entendemos que esse relatório, ele se considerássemos um PDCA, ele é o final do ciclo. É quando nós vamos avaliar a efetividade daquelas medidas de controle que foram propostas e foram colocadas em execução. E nós, os médicos do trabalho, vamos no final fazer a avaliação disso. E vamos passar para a empresa as informações de como está a saúde dos seus trabalhadores, do ponto de vista de conjunto. Isso vai muito ao encontro da ideia do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e que ele precisa dessa informação para exatamente saber se aquelas medidas que estão sendo tomadas são as adequadas. Então, com relação à NR7, a gente entende que estamos tendo alguns avanços, eu diria que são avanços importantes, e visando realmente tornar o nosso PCMSO um programa ainda mais útil na defesa da saúde do trabalhador. Com relação ao E-Social, eu até gostaria que o Zé Luiz pudesse complementar. Acho que pode abordar isso com um pouco mais de o processo do E-Social com relação à parte de saúde e segurança do trabalho, ele já vem sendo discutido dentro do grupo, tanto do grupo confederativo, das empresas pilotos e no grupo gestor, que aí é da bancada específica do governo. Porque ele tem especificidades, ele tem complicadores que por si só não dava para misturar da forma como estava. Eu não posso misturar eventos de folha, questões de não pecuniárias, tributáveis, com questão de saúde ou de gestão de saúde, de como, de certa forma, alguns dos eventos que estavam lá colocados, havia alguns fatores de confusão, principalmente porque o princípio do E-Social era não criar, isso não é agora, isso já desde que foi criado o processo do E-Social, para não dizer que tem a ver com política atual, já vem de longa data, de não criar fato novo ou ordenamento novo.
É simplesmente o que existe hoje de obrigação do empregado informar, congregar num único local. E aí, a parte de saúde e segurança, quando se começou a desenhar os modelos do PPP, por exemplo, os que têm os eventos relacionados à saúde, é para substituir o PPP. Só que a lei hoje não determina que o PPP seja fornecido à Previdência. Ele é um instrumento que é informado ao trabalhador. Então não há previsão em lei para que a empresa faça isso à empresa. E vários outros pontos que estavam sendo discutidos estavam esbarrando justamente nessas questões de lei. Somado a isso, o momento, agora sim, um novo governo, de revisão das normas. Assim, como é que a gente pode tratar os assuntos de saúde e segurança? Primeiro que havia questões que não estavam previstas em lei. Segundo que os atos normativos que passam, intermeiam por essas questões, estão em plena alteração. Não dá para levar para a sociedade instituída, as empresas, a este momento de confusão, de ficar alterando seus sistemas, as empresas de TI a desenvolver e ficar toda hora alterando esse processo. Então parou, deu uma parada esse processo. Saiu agora, quem está mais à frente acompanhando o E-Social, que saiu no site do E-Social, né, do portal do E-Social, a prorrogação dos prazos, que eles iam entrar agora em vigor em janeiro e está lá, está suspenso. E não instituiu um novo calendário, só está dizendo que está suspenso, que no tempo oportuno será divulgado. Por quê? Toda essa análise vai ter que ser revista e ver se realmente eu vou colocar isso, primeiro que não é mais E-Social, é uma outra ferramenta. Se eu vou realmente colocar nessa ferramenta, se vai ser em algo num portal do Ministério da Economia, né? Aonde isso vai ser colocado, se é que vai ser colocado. Então, essa parada e esse tempo novo do cronograma é para se fazer toda essa nova análise. Então é isso que está no E-Social, que não é mais E-Social. O Cadu vai complementar ainda. Eu vou dar uma informação a mais que eu acho que pode ser útil para os colegas que estão nos ouvindo. Com relação à NR7, nós estamos fazendo uma revisão do que lá nós chamávamos de quadros, né? Então nós passamos a chamar de anexos. O anexo 1, o antigo quadro 1, agora é o anexo 1. Nós também discutimos a questão da parte do exame audiológico. Nisso não temos grandes alterações em relação ao texto atual, com relação à questão da audiometria. Com relação a raio-x de tórax, no caso de pneumoconiose e de espirometria, nós tivemos um grande avanço. Estamos discutindo um texto novo com a colaboração fundamental do Dr. Eduardo Algrande, da Fundacentro, que eu acredito que muitos conheçam. E esse texto já está sendo discutido, já foi inclusive hoje, concessamos quase todo esse texto. E estamos também discutindo uma questão relacionada aos trabalhadores expostos à condição hiperbárica, aquilo que está lá no anexo da NR15, o anexo 6 da NR15, da parte médica, nós estamos trazendo para a NR7. A gente sabe que na NR7, no quadro 2, é só uma referência ao raio-x, e a gente está então aumentando substancialmente esse texto. Foi construído com a ajuda de um colega médico com especialidade em medicina hiperbárica, que representa a bancada dos trabalhadores, e também com colegas da bancada patronal, da bancada de empregadores, que participaram disso. E por último, a gente também está propondo uma criação de um anexo que trata especificamente da questão de cancerígenos, que vamos trazer algumas informações sobre isso na própria NR7. Maravilha. E agora, Dr. Clóvis. Eu gostaria também de dar uma informação assim, de cunho geral para todos aqueles que estão acompanhando, né, aqui o nosso programa. Foi perguntado, né, qual que é a diferença, quais são os ganhos, né, nesse novo processo de revisão. Eu entendo que o principal ganho nesse processo atual de revisão é um olhar, como o próprio Zé Luiz aqui já colocou, da simplificação. E simplificação com responsabilidade. Quando nós começamos esse processo no início do ano de revisão das normas, foi alardeado à sociedade que as normas regulamentadoras iriam acabar, né? Que todo o processo, que toda a construção feita ao longo dos anos seria jogado por terra. Para quem tem acompanhado esse processo e olhou
e buscou conhecer a nova NR1, viu que a segurança está lá presente. Quem procurou ler a nova NR12, né, no início do ano, que foi revisada quase no meio do ano, pôde observar que está lá garantido também toda a segurança para máquinas, equipamentos, com o manuseio do trabalhador. Ou seja, esse processo está sendo feito com responsabilidade. Ninguém, o setor empresarial não quer acabar com as normas regulamentadoras, trabalhadores não querem acabar com as normas regulamentadoras, governo não quer acabar com as normas regulamentadoras. O que nós queremos é trazer para as normas regulamentadoras um olhar onde não só a grande empresa consegue cumprir. Não adianta nós termos um texto normativo onde a pequena e a média empresa não consegue sequer entender o que essas normas estão exigindo dela. A norma regulamentadora ela não foi feita só para a grande empresa. A norma regulamentadora foi feita para todos. E para isso ela tem que alcançar a todos. E é esse o objetivo que esse processo de revisão está buscando. O alcance a todos. Que uma pequena empresa, que uma média empresa possa ler uma norma regulamentadora e entender o que ela deve cumprir, o que ela deve observar. E atualmente, nesse processo que é o mote da nossa conversa hoje, né, nesse processo atual, nós estamos mudando o paradigma. Né? Nós estamos trazendo para as normas, para o nosso arcabouço, um sistema de gestão, um programa de gestão, mas um programa de gestão que seja alcançado, possível para o pequeno empresário, para o médio empresário e para o grande empresário. Então, essa é a grande diferença. Nós levarmos as normas regulamentadoras de fato para todos. De fato, levarmos aquele pequeno empresário, aquele dono daquela pequena oficina, aquele dono daquela pequena padaria, né, para os pequenos negócios. Então, esse vai ser o grande legado desse novo processo de revisão das normas regulamentadoras. Bom, e agora, então, nós vamos chamar o Dr. Gilmar Trivelato, direto de São Paulo. Gilmar, eu vou fazer duas perguntas que já recebemos aqui. Como as mudanças no anexo 14 da NR15 melhorarão a saúde ocupacional e também como que será a questão da avaliação da exposição aos agentes nocivos. Já aviso de antemão que o Washington Santos, o nosso querido Washington Maradona, que representa a bancada dos trabalhadores, já está online e logo logo ele estará aqui respondendo algumas perguntas que chegaram. Estamos aqui com várias mensagens elogiando o programa e isso nos deixa muito felizes. São vários profissionais de SST conosco e isso traduz muito bem o nome desse programa, que realmente é Todos Juntos. Nós estamos aí com 102 espectadores assistindo o nosso programa. Com a palavra, então, o Dr. Gilmar Trivelato. Bom, Rosilane, primeiro eu preciso esclarecer uma coisa. Essa consulta que foi feita pela Fundacentro não tem ainda a ver com o processo de revisão das NRs. A Fundacentro recebeu uma encomenda para fazer uma análise crítica da NR15. Então, nós estamos elaborando textos para discutir e dar uma contribuição técnica. O que vai ser depois o conteúdo da NR15 é um pouquinho diferente. Deixa eu dar uma explicação. Na realidade, todos os aspectos de prevenção serão trazidos como anexos da NR9 para cada tipo de agente. Da mesma forma como foi feito já para vibrações, para calor, para ruído, está sendo feito agora, né? Então você tem dentro da NR9 as especificações técnicas de como fazer a identificação, avaliação e controle das exposições, e depois na NR15 algo mais simplificado para caracterizar a condição insalubre para fins de pagamento de adicional de insalubridade. Então nós estamos preparando uma sugestão. Eu não sei se vocês perceberam, a NR9 ela não vai exigir mais um programa de prevenção de riscos ambientais. Todos os aspectos relacionados a essas exposições a agentes ambientais, eles têm que fazer parte
do PGR. Claro que se uma empresa quiser fazer um programa específico para um determinado tipo de agente, seja ruído, seja poeiras, seja, por exemplo, agentes biológicos, isso é a critério da organização, mas ela não precisa estar organizando dessa forma. Então, o conteúdo da NR9, ele vai dizer como você identifica ou reconhece exposições, como você faz a avaliação, e essa avaliação ela é feita de forma gradual, começando por métodos qualitativos mais simples, onde você pode adotar diretamente as medidas de controle, para depois você, quando for necessário, fazer avaliações mais aprofundadas, conforme o tipo de agente. Aqueles que têm critérios quantitativos, obviamente, vai exigir uma avaliação quantitativa. Mas muitos agentes químicos e biológicos, por exemplo, você não tem critérios quantitativos. Então, os anexos da ZNR9, ele vai dar detalhes de como você pode fazer a avaliação desses riscos. Então, o conteúdo que foi colocado em discussão agora recentemente, que nós tivemos ele pode ser modificado. Aquilo é meramente um parecer técnico. Claro que a fundamentação técnica ela não vai mudar, mas a proposta de como vai ser tratado a prevenção e o controle de exposição a agentes biológicos. Vocês devem recordar que o conteúdo atual do anexo 14 da NR9, que é da NR15, por exemplo, ele só lista funções de uma forma desatualizada, à margem de qualquer racionalidade técnica. Então, o que a gente quer trazer é essa racionalidade técnica com base nos conhecimentos atuais. A mesma coisa para os agentes químicos. Toda abordagem que você tem nos anexos da NR15, aquilo praticamente hoje é matéria histórica. Deve ser desconstruído e você construir praticamente novas abordagens de acordo com os parâmetros internacionais. É claro que alguns aspectos, como nós vamos definir limites, ou limites para alguns agentes específicos, isso vai fazer parte de uma discussão que envolve a abordagem tripartite. A Fundacentro simplesmente ela vai dar uma contribuição técnica que depois um grupo de trabalho vai transformar isso num texto legal. Eu não sei se esclareci, mas isso, em linhas gerais, é o que eu queria dizer por um momento. Ótimo. Eu tenho outra pergunta para você, Gilmar, mas antes vamos até lá falar com o Washington, em São Paulo também. Olá, Rosilane. Olá a todos. Boa noite. Satisfação para poder participar com vocês. Importante debate. E hoje faz pauta do nosso dia a dia. Você se apresentasse, porque no início você ainda não estava online, eu queria que você falasse um pouco do trabalho que você está desenvolvendo dentro dessa discussão agora da atualização das NRs. Ok. Bom, meu nome é Washington Santos, sou mais conhecido como Maradona. No momento, represento a UGT, na CTPP, coordenador adjunto, da bancada dos trabalhadores, e dentro dessa proposta que nos foi apresentada aí pelo governo, de revisão das normas, o programa da ANANT até nos dá a oportunidade de poder esclarecer, o mundo do ISST, porque essa questão das revisões e de harmonização das normas já faziam parte da pauta dos trabalhadores e que nós apresentamos e discutimos na CTPP, de fazer uma integração das normas, até porque muitas delas interagem uma com a outra. Agora, obviamente, temos que registrar pela bancada dos trabalhadores que não seria dessa forma a nossa proposta, A gente entende que a forma está muito assodada. São temas extremamente importantes que não dá para a gente discutir da maneira que está sendo feita. Já colocamos isso, inclusive, nas reuniões da CTPP para o governo, que queremos, sim, harmonizar as normas, fazer uma revisão em todas elas, mas, na nossa opinião, deveria ser uma coisa feita de uma maneira mais tranquila, debatendo melhor, porque fica muito em cima da maneira que está sendo feita. Aí a gente tem receio que muitas coisas possam, apesar que isso não ocorreu ainda,
até escutei um pouco a fala do Clóvis, e nós quero dizer que não foi nada benéfico o terrorismo que foi implantado, realmente no início foi pelo próprio governo, que disse que ia fazer uma devassa nas normas de segurança, né? Mas isso, de fato, não ocorreu, até porque há um desejo comum das bancadas, né, tanto dos trabalhadores como dos empresários, para que a gente consiga ter as normas mais esclarecidas, mais transparentes, né, para que todos possam usufruir, é óbvio, delas, mas sempre prezando pela vida do trabalhador. Então, não adianta fazer assodado e colocar em risco o trabalhador na ponta da produção, entendeu? Temos que juntar tudo. Favorecer a economia, temos que fazer, até porque precisamos de emprego, mas não pode ser às custas dos trabalhadores. Certo, perfeita sua fala, Washington, muito obrigada. Eu queria fazer a pergunta do Roberto Moraes, ele quer falar um pouco sobre o SESMIT. Quem que pode falar um pouco do SESMIT? Qual é a pergunta? Clóvis. Ele só colocou assim, SESMIT, né, Roberto Moraes, que nos assiste. Bom, SESMIT, né, na NR4, nós estamos num processo de revisão, há algumas propostas, né, de que você possa fazer algumas... Os grandes temas do SESMIT, primeiro é a terceirização, né? Se eu posso ou não posso terceirizar, e há aqueles que acreditam que não. Legalmente entendo que hoje não há como você restringir a terceirização do SESMIT pela legislação vigente, pela decisão do Supremo. Não é uma norma infralegal, que é o caso de uma NR, que vai restringir algo que uma lei ordinária ou o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que você pode terceirizar qualquer atividade dentro da empresa, seja atividade meio ou atividade fim. Então, hoje, né, isso já seria possível, mesmo com a existência do artigo 443 da NR4. Agora, a discussão lá do SESMIT paira muito pela questão da terceirização, paira sobre a possibilidade de você trazer novos profissionais para o SESMIT, né, naquelas situações onde o quadro traga 2 engenheiros, onde você poderia substituir esse engenheiro por algum outro profissional, dependendo da sua necessidade, mas isso ainda está muito incipiente. O que é certo é que o SESMIT vai continuar existindo. Se cogitou-se até de mudar o nome para SEST, né, Serviço Especializado de Segurança e Saúde no Trabalho, mas houve um recuo, né, então até a nomenclatura vai continuar como SESMIT. Só que, dado a esse processo todo de revisão, 2 normas foram postergadas às suas discussões. Uma é a NR4, o SESMIT, e a outra é a NR5. Então, tanto as 2 discussões, tanto da CIPA quanto do SESMIT, vão ficar para 2020. Nós estamos nos concentrando agora em finalizar os textos do PGR, NR7, NR9, NR17, NR18 e os anexos de ruído. Maravilha. Eu quero voltar com o Dr. Gilmar, porque nós temos aqui uma pergunta para ele também, que é do engenheiro Dr. Celso Berilo Cavalcante, sobre o anexo 1 da NR15. Se vai usar a taxa de dobra Q igual a 5 ou igual a 3? É uma pergunta bem específica. Mas não bate a mensageira. Pode responder, Gilmar. Da NR15, eu não sei, porque a gente tem que separar 2 coisas, que é a prevenção e o pagamento de adicional. Essas coisas estão muito complicadas, muito misturadas. Do ponto de vista técnico, do
do ponto de vista técnico, para fins de prevenção, a Fundacentro sempre defendeu que o fator de duplicação de dose seja 3. Isso é indiscutível, é a nossa posição técnica, e do ponto de vista prevenção, é isso. Então, na NR9, nós vamos colocar isso. O que vai para adicional de insalubridade, eventualmente para aposentadoria especial, é uma questão que ainda está em discussão, né? Talvez a bancada aí tanto dos trabalhadores como dos empregadores pode dizer alguma coisa a respeito, mas a posição, pelo menos que a gente defende tecnicamente, do ponto de vista de prevenção, na NR9, no anexo da NR9 de prevenção, é o fator de duplicação de dose é 3. É claro que você hoje, para fazer uma avaliação de dosimetria, você tem equipamentos que permitem você fazer qualquer tipo de avaliação, tanto usando um fator quanto o outro. Mas a questão que as implicações que vai ter do ponto de vista legal é muito complicado, porque tem uma decisão que, do ponto de vista técnico, a gente acha, do Supremo Tribunal Federal, a gente acha questionável. Com todo respeito a gente tem ao STF, mas ele se aventurou a fazer uma afirmação técnica de que o equipamento de proteção individual, no caso o protetor auricular, não serve para reduzir. A gente sabe que em casos de níveis muito elevados, de vários decibéis, acima de 100, por exemplo, claro que isso pode ser verdadeiro, mas você tem níveis de exposições mais baixos que você perfeitamente pode, através de um programa de conservação auditiva, você controlar essa exposição. Mas isso é uma coisa que extrapola, porque foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do qual a gente pode tentar, no futuro, tentar reverter, mas não depende exclusivamente da CTPP. Depois o Clóvis, que é advogado, aí poderia tratar isso melhor. Mas, resumindo, do ponto de vista da prevenção, o fator de duplicação de dose é 3, se vai ser 5 por outras razões de aposentadoria especial, insalubridade, isso eu não sei o processo que vai dizer. Sim, eu quero fazer primeiro me alinhar ao Gilmar numa parte da fala dele com relação à questão do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que a gente, respeitosamente, eu acho que eles se equivocaram, e não necessariamente o ministro foi o culpado, mas quem o assessorou no processo, né, para tomada de decisão do ministro, eu acho que não subsidiou bem, e aí gerou essa confusão, esse problema. Então, nesse ponto, eu me alinho. Agora, com relação ao que está acontecendo dentro da discussão da NR 15, anexo 1 e 2, né, que vai ter um anexo na NR 9, que será o anexo 4, e terá o anexo que vai ser o 1 da NR 15, né, porque vai se juntar o que hoje tem 1 e 2, vai ser um anexo só. Queria fazer a fala, no início perguntaram assim, quais os ganhos que estão acontecendo com a NR, com a revisão das NR. Nesse aspecto, a revisão, por exemplo, do ruído, está vindo para trazer muitos benefícios, de forma geral. Até o setor empresarial, ele acha que a norma ela vai estar mais clara, ela está trazendo até alguns detalhamentos que hoje, numa visão, os empresários colocaram isso. Não, é porque isso traz segurança jurídica, e a segurança jurídica é um ponto muito importante para o setor empresarial. Então tem questões lá, inclusive, de como eu faço para caracterizar a eficácia do EPI, tem um rol de pontos a serem observados, várias questões, calibração dos equipamentos, o tipo de equipamento, isso está vindo com muito mais clareza e mais detalhamento. Então, ou a pessoa vai fazer a avaliação, principalmente no caso aqui estamos falando quantitativa, de forma técnica e corretamente, na melhor da técnica, ou não vai estar atendendo a norma. Isso é importante para o setor empresarial por várias razões. Com relação à questão do fator de dobra, que a gente chama assim, mas ele não é fator de dobra 3, é fator de dobra com constante 3, né? A constante aqui é 3, ou a constante aqui é 5, que vai gerar lá aquele 10 ou 1661 da equação que faz o cálculo. Embora alguns digam que tem questão de técnica, isso não é muito pacificado. A maior parte dos estudos epidemiológicos que levaram o tempo que o ouvido responde, ao limiar acústico, tem várias coisas.
muitos mostram que é 3, mas também existem outros que levam a 5. Estados Unidos, o fator de dobra é 5. Se isso fosse uma coisa tecnicamente inquestionável, num país em que a judicialização por qualquer coisa que seja prejudicial a qualquer pessoa está à flor da pele, isso já teria sido mudado, porque choveria ações judiciais contra o governo para que isso fosse mudado. E não é mudado, está lá, o governo não tem a menor intenção de mudar de 5 para 3. Então isso está pacífico. E o custo disso de mudar hoje no Brasil, o fator que está aí há 50 anos, como 5, tem que se ver com cuidado. Tudo bem, a gente tem que olhar, mas tem que ver também onde isso vai desdobrar. Nós fizemos assim, as pessoas que vão passar a receber, porque as medições mudam o valor, as pessoas que vão passar a receber adicional e, consequentemente, vão passar a ter a possibilidade de aposentadoria especial, nós fizemos uns cálculos, que depois a gente pode até detalhar com mais calma, vai levar em 20 anos a Previdência a ter que desembolsar 5 trilhões de reais. É isso mesmo que se quer? E as empresas desembolsarem por ano 40 bilhões de reais, só com a alíquota suplementar de 6%, mais o adicional de insalubridade. É isso. Isso que a gente também tem que analisar. Certo, excelente. Nós estamos caminhando para o final do programa e nós estamos aqui com algumas perguntas. Eu gostaria que, com muita rapidez, a gente pudesse falar um pouco sobre o que vai mudar na ergonomia. Foi uma pergunta da Priscila Pandolfo. A doutora Rosani também pergunta se não é o momento de adequar o SESMIT, né, o dimensionamento do SESMIT, e também o André Alves, ele fala que se essa questão de simplificação, ela não vai, que está envolvendo esse desenho de autofiscalização declaratória do E-Social, se isso aí é um possível amadurecimento do processo de SST no Brasil, ou se vai ter alguma alteração. Cadu, você pode responder para a gente? Com relação a 17, inclusive, acho que quem está participando? Nenhum de nós aqui. Nenhum de nós. Por acaso, por acaso, essa... Graças a Deus estamos fora. Priscila, nós vamos ficar te devendo essa resposta, mas eu vou buscá-la, com certeza. Em relação ao dimensionamento do SESMIT, muito rapidinho, tem alguma previsão? É uma pergunta da doutora Rosani, que é presidente da SOGANT. Uma das grandes discussões é a discussão do quadro. Né? Como essa discussão não haveria tempo para fazê-lo agora para a próxima reunião da CTPP, que está agendada para os dias 17, 18 e 19 de dezembro, tanto o quadro como o texto da norma foram prorrogados para 2020. Possivelmente a NR7 irá entrar para a primeira reunião da CTPP previsto para março de 2020. 17. Falou 7. 2017. NR17. NR17. Eu gostaria de também fazer uma fala que é a preocupação dos médicos do trabalho, é por isso também que trouxemos aqui esses profissionais e também convidamos todos os outros profissionais de SST, mas eu queria trazer 2 pontos aqui que nos preocupam, né, que é exatamente ter essa garantia da prerrogativa do exame clínico e diagnóstico realizado por médicos, mas que esses médicos tenham uma formação e que tenham conhecimento efetivo na área da saúde do trabalhador, porque hoje o que nós vemos é que há médicos recém-formados que não têm o domínio do conhecimento da saúde do trabalhador e que são contratados para fazer esse tipo de atendimento. Tivemos agora recentemente nas redes, né, nos grupos, passando um vídeo que era uma oferta de trabalho em que o cidadão ele oferecia um aplicativo para que o médico que estivesse, eu estou usando as palavras dele, que estivesse com horário disponível, que ele poderia, através desse aplicativo na sua mão, fazer um atendimento muito simples em
saúde do trabalhador, exames simples de saúde ocupacional. Nós sabemos que o exame não é simples, o trabalhador ele precisa ser examinado corretamente, conforme a semiologia médica impõe, e que ele seja acompanhado por médicos que tenham esse conhecimento. E a outra preocupação nossa que eu trago aqui é quanto ao sigilo médico, que o prontuário desses pacientes, dos nossos pacientes que são trabalhadores, eles sejam manipulados por aquela equipe de saúde que efetivamente está prestando assistência à saúde do trabalhador dentro das suas áreas e que no momento em que haja algum tipo de fiscalização, que só tenha acesso a esses prontuários os que sejam auditores fiscais médicos. Isso é algo que tem nos preocupado muito. Eu gostaria de passar a palavra para cada um que fale 1 minutinho ou 2, porque nós estamos encaminhando para o final do programa, mas eu quero trazer aqui algumas falas que eu acho que é importante acompanhar para que os nossos convidados também saibam como que está sendo visto. Agora sim, parabéns à ANANT, parabéns à Associação Nacional, aguardando as respostas, parabéns à ANANT de novo, parabéns pela estreia, ótima live, parabéns à ANANT pela iniciativa da discussão, mais uma vez parabéns, parabenizo a ANANT pela importante iniciativa, parabéns, vários aqui, perfeito o programa, enriquecendo o conhecimento pela oportuna criação da ANANT, parabéns, excelente programa. Parabéns à ANANT de novo, vários aqui, tema oportuno para discussão, evento inovador da nova gestão da ANANT, organizando e pensando nos médicos do trabalho e seus anseios, ótima iniciativa, se puder deixar gravado, em nome da Associação de Médicos do Trabalho de Mato Grosso do Sul, parabenizo a ANANT, nova gestão mostrando para que veio, muito bom, parabéns, amando essa live. Parabéns à equipe multidisciplinar, estamos todos aqui assistindo, após a live estará disponível no nosso Facebook, ok? Muito bom, transmissão, excelente informação em tempo real, parabéns, exposição didática e motivadora, necessária esta homogeneização, muito bom, áudio bom, melhorou muito o áudio, excelente, parabéns. Bom, então, parabéns pela apresentação. Então, aqui, olha só, nós estamos recebendo todos os cumprimentos e eu transmito isso a todos os nossos convidados que estão aqui no estúdio conosco e os que estão online por São Paulo. Parabéns por essa estreia, importante abordagem, excelente live, parabéns à nova gestão. Então, é importante esta participação, tivemos um pico aqui que apareceu para mim de 106, não sei se teve mais, foi só numa hora que eu vi, pode ter tido mais. E agora eu passo para as considerações finais, eu chamo diretamente o Washington, de São Paulo. Bom, primeiro, quero fazer um rápido comentário sobre essa questão do SESMIT, que o Clóvis mencionou, e essa postergação para 2020 das discussões da NR4 e a NR5, que foi justamente um pedido da bancada dos trabalhadores, dada a importância do tema, né? E essa questão, principalmente, da privatização, da terceirização do SESMIT, porque somos sabedores que nenhum processo que foi implementado no Brasil tratando de terceirização foi positivo. Até hoje ele não trouxe nada de positivo, não gerou emprego, como foi prometido na época desse famigerado projeto. Então, essa é uma das nossas principais preocupações com relação à questão do SESMIT. Parabenizar a Rosilene e já aproveito a oportunidade para até dar uma incrementada nessa nova gestão, convidá-la para que possa, na próxima reunião da CTPP, estar presente e se apresentar lá como um instrumento extremamente importante de apoio para os trabalhadores, né? Porque nós precisamos realmente estar com um grupo bastante coeso e, dada a envergadura do cargo que você assumiu,
eu acho que é importante nós juntarmos as mãos aí para que todos tenham sucesso. A questão da NR17, que não foi fechada ainda, quero dizer para vocês que não será fácil, que nós colocamos e estamos exigindo que faça parte da norma os riscos psicossociais, que hoje é uma realidade no país, né? Não só por conta de toda essa reestruturação que a gente está tendo, mas o desemprego, né, que bate aí todo dia na porta de cada trabalhador. A redução do quadro, terceirização, ou seja, sobrecarga de trabalho, uma série de situações hoje que a cada dia estão trazendo mais risco para o trabalhador. Obviamente não se tem, hoje nós não temos, isso é uma das preocupações que passa pela bancada dos trabalhadores, nenhuma forma real e concreta, né, de levantamento feito, não há um cruzamento com as informações da Previdência, com a questão de acidente do trabalho, do afastamento do trabalho, e isso hoje é uma exigência que nós estamos fazendo, que isso faça parte da NR17. Então, não tenho dúvida que isso não vai ser tranquilo. Se vocês observarem, essa semana mesmo foi publicado aí, acho que 3 normas que foram para consulta pública. Não obstante a isso, tem um outro fator preocupante, que foi uma nova decisão do governo de tirar a questão lá da classificação do EPI. Isso também nos preocupa. Então, ou seja, não está muito tranquilo as coisas, não. Mas, de qualquer maneira, fica o convite, Rosilene, para que você possa, aí, a convite da bancada dos trabalhadores, estar presente na próxima reunião da CTPP, para a gente poder até estreitar um pouco mais a nossa conversa. Agradeço a oportunidade, parabenizo a todos, o Clóvis, o Luiz, o Cadu, o Gilberto, né, que todos estão aí, e faço também aproveito o momento, Rosilene, de convocar não só todos os trabalhadores, mas os sindicalistas e a própria ANANT, para que nós possamos fazer uma corrente de força aí para lutar pela preservação da Fundacentro. A gente percebe que várias mudanças que estão ocorrendo lá não estão favorecendo em nada a questão do estudo, de pesquisas no Brasil, e isso nos preocupa muito, até por conta dessas revisões que nós estamos fazendo, e que a Fundacentro vai ter que desempenhar um papel muito importante, como ela sempre teve na história. Então, acho que é um momento da gente lutar também em defesa da Fundacentro. Obrigado. Agradeço a sua mensagem, o convite está aceito, porque há muito que nós gostaríamos de participar ativamente da reunião. Então, em nome da diretoria da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, dos médicos do trabalho, eu agradeço o seu convite e tenho a certeza que estaremos presentes. A ANANT tem total interesse de participar de todas as atividades que estão em torno da saúde do trabalhador e da segurança e da saúde no trabalho. Então, eu quero passar a palavra agora para o Gilmar, para que ele possa fazer as suas considerações finais. Bom, e antes que eu me esqueça, Rosilane, eu gostaria de agradecer a oportunidade e gostaria de destacar um aspecto importante, que as revisões da INR, além do cuidado técnico, ela tem como finalidade a prevenção. Então, por exemplo, no caso de avaliações, tanto na INR9 como na INR17, antes de você fazer uma avaliação aprofundada, no caso, por exemplo, da INR9, você tem que fazer uma avaliação preliminar e, se for possível, já adotar medidas preventivas. Da mesma forma, a grande mudança na INR17, que você não vai sair por aí fazendo análise ergonômica. Tem várias situações que são simples, que se você tiver conhecimento, numa análise preliminar, você faz a adoção das medidas necessárias e só vai utilizar uma ferramenta mais sofisticada, que é uma análise ergonômica da atividade, se a situação assim o exigir e for necessário, e não sair de qualquer maneira, saindo fazendo avaliação ergonômica de qualquer maneira. Então, eu agradeço a oportunidade, só queria acrescentar esse aspecto aí. Obrigada, Gilmar. Estouramos o tempo aqui em 5 minutos, vamos passar para o estúdio para as considerações finais. Doutor Cadu? Sim, eu não sei se a gente tem tempo para falar rapidamente sobre a questão do prontuário e do médico do trabalho, como foi colocado.
Uma questão que eu acho que isso nós discutimos bastante internamente, com relação ao médico do trabalho. Nós estamos colocando que o médico, que hoje chamamos de médico responsável pelo PCMSO, que era o antigo médico coordenador, ele seja médico do trabalho. O médico que vai fazer o exame em si, nós não estamos, neste momento, colocando como necessariamente um médico do trabalho. O que nós estamos fazendo é amarrando que este médico ele tem que ter um conhecimento do programa, de como ele é feito. E, inclusive, em algumas situações especiais, a gente destaca que o médico responsável pelo PCMSO tem que informar a todos os médicos que vão fazer os exames as condições especiais. Como, por exemplo, a gente defende que no caso de cancerígenos, por exemplo, trabalhadores que estão expostos a cancerígenos, o PCMSO vai tratar desse assunto e o médico do trabalho, que é responsável por esse programa, tem a obrigação de informar isso aos médicos que vão fazer os exames desses trabalhadores. Tem uma outra situação que é importante a gente trazer, que são o MEI, ME e EPP, de grau de risco 1 e 2, e que não estão expostos a riscos químicos, físicos, biológicos e a condições ergonômicas, que essas empresas elas não precisarão ter o PCMSO. Entretanto, a nossa legislação, a CLT, exige que nós tenhamos os exames admissionais. Então, o que nós colocamos? Para esse caso, não existindo o PCMSO, o médico que vai fazer o exame desse trabalhador, MEI, ME, EPP, grau de risco 1 e 2, que não tem esses riscos que eu citei, esse médico tem que ser médico do trabalho. É aquilo que alguns chamam de o exame avulso, né? E nós queríamos até excluir, tirar isso, mas temos um problema com relação à CLT que exige esse exame. Então nós estamos exigindo, nesse caso, estamos propondo que esse médico seja médico do trabalho. No caso específico desse, o que a gente chama de ASO avulso, geralmente, né? Que não está atrelado a um PCMSO. Tá? O segundo ponto que foi questionado, que eu acho que é importante, com relação à questão do sigilo médico. Tivemos muitas discussões internas no Ministério da Economia, lá na CIT, que é a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Alguns colegas têm algumas opiniões divergentes e o texto que está sendo proposto da NR7 não traz essa possibilidade de acesso ao prontuário por outros profissionais. Eu, pessoalmente, não tenho dúvida com relação a isso. Eu acho que aí é até uma questão constitucional de inviolabilidade da privacidade das pessoas, como está colocado na Constituição. Então, nós discutimos muito isso internamente e não estamos colocando na NR7, neste momento, essa abertura a este acesso. Nós entendemos que seria ilegal. Para concluir, já minhas palavras finais, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, me colocar sempre à disposição, sempre que for preciso, eu posso trocar alguma informação com vocês. Agradeço demais, ainda mais podendo estar na presença de colegas tão ilustres, que são quase uma família hoje em dia. São toda hora e toda semana estamos juntos, muito mais do que com os irmãos, né? Eu agradeço a todos e também estou à disposição para qualquer consulta que for necessário posterior. Obrigado. Doutor José Luiz? Eu gostei do termo família usado pelo Cadu, porque como toda família briga, né? Então, quer dizer, está legitimado que a gente pode brigar. Brincadeira à parte, mas é esse o processo mesmo. Volto a dizer, e concluo dessa forma, o calendário é curto, é apertado, o volume de atos a serem revisados é grande, mas estamos aí. E aí, para a gente conseguir, nesse curto prazo de tempo, construir um modelo, uma ferramenta, um ato normativo bom, a gente precisa também do apoio de vocês que nos ouvem e a quem vocês puderem alcançar, que é fundamental a participação da sociedade, a sociedade técnica, a sociedade organizada, contribuindo, porque senão a gente não consegue, nesse calendário tão apertado, tão justo, né, fazer um trabalho a tempo e de bom tom. Então, por favor, ajudem, contribuam, que isso vai nos ajudar bastante, vai ajudar a todos. Clóvis? Bom, só quero deixar aqui como minhas palavras finais o meu sincero agradecimento à ANANT e à sua a nova diretoria
né, na pessoa da doutora Rosilane, sua presidente, por esse convite tão ilustre de estarmos aqui trazendo um esclarecimento a toda a comunidade de segurança e saúde no trabalho, nesse programa de estreia, ao vivo. Então, é muito bom saber que a minha confederação foi lembrada, a Confederação Nacional da Saúde, para que possamos estar presentes e levar, né, a você que nos assiste um pouco de tudo isso que nós estamos vivendo atualmente nesse processo de revisão. Doutora Rosilane, muito obrigado e sempre que chamado estaremos aqui. O programa é ao vivo, então muitas vezes acontece uma falha ou outra, e aí eu quero assumir para mim, que sou a presidente da ANANT, uma pequena falha na identificação profissional. Então o Dr. Gilmar Trivelato, ele é químico, o Washington é técnico de segurança do trabalho, o Clóvis é advogado, o José Luiz é engenheiro e o Carlos Eduardo Cadu é médico. Então, feitas essas correções, eu quero deixar de público aqui a minha declaração de admiração profissional por esses colegas que aqui estavam hoje, que estão desempenhando um trabalho que não é fácil para eles e que vai trazer uma mudança muito importante, mas eu acredito que tem um caminhar de coisas boas que vão vir para todos nós também. Eu sou uma otimista incorrigível e eu acredito que de todos esses debates e essas brigas nós vamos tirar aí um avanço muito importante, porque eu sinto que a nossa preocupação aqui, o que eu senti que foi o que melhor e aliviou meu coração, é que todos estão preocupados com a saúde do trabalhador, assim como nós. Isso é que eu queria sentir e que me deixou muito mais aliviada. Eu quero trazer os cumprimentos de todos os presidentes das federadas da ANANT que estão acompanhando o programa, o agradecimento desses presidentes e de suas diretorias, e em nome da diretoria da ANANT eu também quero agradecer a disponibilidade de vocês e deixar um abraço muito grande para todos, que Deus ilumine vocês, que vocês possam continuar fazendo um trabalho muito bom para todos nós. A todos que nos assistem, eu agradeço, uma boa noite e até o próximo programa. Obrigado.